Ei, gente, bom dia. Meu nome é Whindersson Soares, eu sou farmacêutico, sou especialista em saúde, sou associado da Acelbre e a convite da Acelbre eu vim falar um pouquinho sobre como é que foi meu percurso nesse mundo celíaco, como é que foi esse caminhar celíaco. Antes disso, queria dizer que é muito importante a gente ter esses espaços de acolhimento, de troca, de afeto, de carinho, porque a gente sabe que quando a gente se descobre celíaco, é tudo muito assustador, né? Porque assim, de um minuto para outro, você descobre que você não pode mais comer nada que tenha trigo, farinha, glúten. E aí você toma um baque, né? Assim, um susto, porque. E agora? Como é que vai ser? Como é que vai ser tudo? Como é que vai ser as coisas? E a gente sabe que a alimentação, ela é muito importante, até mesmo num contexto de interação social. Quando a gente vai na casa de alguém, as pessoas oferecem comida pra gente, quando as pessoas vêm na nossa casa, a gente oferece uma broa, um fubá, alguma coisa, um café, a gente faz alguma coisa ali na hora, oferece um pão de queijo. Então, tudo isso impacta muito, né? Porque é uma doença que ao mesmo tempo ela é sua, ela é íntima, ela é pessoal, mas que você se vê também tendo que falar sobre isso, compartilhar sobre isso, porque ela impacta em tudo. Então, muitas vezes as pessoas podem achar que é um maneirismo, né? Vou tirar o glúten, e tudo, mas a gente tem que estar sempre se olhando com muito carinho, porque muitas vezes as pessoas não veem isso num contexto e num lugar de doença, num lugar de vida, né? Porque se você ficar se expondo ao glúten sendo celíaco, você pode ter complicações muito graves. Então acho que é importante a gente começar refletindo sobre isso e de a gente sempre estar acolhendo uns aos outros, né? Dando afeto para receber também, porque desde quando eu comecei a ter o meu Instagram, que é o Ele Sem Glúten, eu comecei a ter muitas pessoas próximas a mim celíacas e que nutriam de um conhecimento, de um carinho, de uma aproximação muito, muito boa, assim, um sentimento muito interessante, coisa que às vezes a gente não tem tanto nos nossos contextos sociais, na nossa relação familiar, né? Às vezes é um pai que não entende o glúten, ou uma avó, uma tia que não faz muita questão. Então é bom a gente estar sempre nesses ambientes, nesses lugares de afeto e carinho. Diante disso, queria também falar um pouquinho que eu acho que é importante sempre que a gente puder trazer conhecimento, compartilhar afeto, carinho, que a gente compartilhe. É estimado, né, que são em torno de 1% da população mundial que tem a doença celíaca. Então a gente vai fazer uma extrapolação de dados, a gente fala que em BH. Em BH nós temos em torno de 2,7 milhões de pessoas. Então, 1% desses 2,7 milhões de pessoas dá em torno de 20 mil celíacos. Então, ou seja, não estamos sozinhos e não precisamos estar sozinhos. Então, se temos 20 mil pessoas celíacas aqui em BH, vamos estar sempre juntos, sempre caminhando conjuntamente, trocando experiência, e trocando afeto, porque existem muitas outras pessoas, ainda mais Minas Gerais, né? Que é um estado muito grande, é um estado gigantesco, é um estado que tem em torno de 856 municípios. É, pessoas que vivem em comunidades quilombolas, então condições sociais muito diferentes, realidades muito diferentes, fragilidades, vulnerabilidades. Nós temos em torno de 13 comunidades indígenas e que possivelmente pode ter gente celíaca ali também, então a gente tem que estar sempre aberta a escutar e ajudar sempre que possível. Acho que é importante a gente ter esses insights, esse background de conhecimento, porque eu mesmo não consigo falar de mim sem falar dos meus semelhantes, sem falar dos meus iguais. Ainda mais na doença celíaca, que é tudo muito complicado, né? Assim, é uma doença que é cara, querendo ou não. Eu não sou uma pessoa rica, mas minimamente eu consigo, do meu dinheiro, fazer a manutenção da minha alimentação, consigo me promover momentos gostosos de ir numa hamburgueria, às vezes no final de semana. Mas é muito difícil porque a gente vê que tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de escolha. Então a gente tem que estar sempre muito atento com o que a gente conversa, com o que a gente fala, até mesmo dentro de nós celíacos, porque é um lugar também de muita fragilidade das pessoas, né? São contextos de vida muito diferentes, experiências diferentes. Mas falando um pouquinho do meu diagnóstico, como é que foi?
Demorou em torno de 7 anos para eu ter o diagnóstico. Na verdade, eu comecei a ter algumas questões gastrointestinais e aí, decorrentes a isso, eu optei por tirar o glúten da minha alimentação. Isso, tirei. Aí, fiquei 2 anos e meio sem o glúten e aí minha vida foi muito boa, minha vida foi maravilhosa. Depois de 2 anos e meio, eu não tinha um diagnóstico, então eu comecei a pensar em comer algumas coisas com glúten e fui fazendo assim. Só que nesse retorno meu aos alimentos com glúten foi de uma maneira muito frágil, muito pouquinha, porque a minha vida inteira já era sem glúten praticamente. Então, minha alimentação na minha casa já era sem glúten. Então, eu comia coisas com glúten muito raramente na rua, ou quando era alguma contaminação cruzada, mas não era uma coisa frequente, não. Depois comecei a trabalhar e tudo, e aí comecei a me expor de maneira mais punk mesmo ao glúten, assim, alimentação e tudo, macarrão e tal. Depois de um tempo eu comecei a ter umas questões de saúde muito esquisitas, assim, eu comecei a ter muita letargia, muita sonolência, mas o que mais me chamou a atenção, que foi motivo de muita preocupação pra mim, é que eu tava tendo muitas bolhas no corpo. Muitas bolhas. Bolhas que tinham água aquosa, assim, e eram bolhas que coçavam muito, assim, parecia que eu tava vivendo um pesadelo. E era uma coceira que não parava. Era uma coceira que estimulava a eu coçar, coçar, coçar. Coceiras no cotovelo, na região da bunda e na região do joelho. E aí, essas coceiras, elas não paravam, elas não encerravam, e ela foi se estendendo ao ponto de que eu já tinha coceiras e bolhas na região do couro cabeludo, nessa região aqui da epiderme, eu tinha na minha barba, eu tinha assim, nessa pelinha daqui, eu tinha essas bolinhas é, nos dedões do pé, e aquilo tudo muito esquisito. Até que um dia um médico meu, dermatologista, eu pedi muito para ele me consultar, e aí fui lá e ele olhou e falou assim: Whindersson, essas bolhas suas tá com cara de dermatite epertiforme, que é característica de doença autoimune. Aí na hora veio o estralo que poderia ser o glúten. E aí então fui fazer mais e mais baterias de teste até que eu descobri a doença celíaca. E aí também eu fico pensando que assim, tudo muito frágil, né? Assim, a nossa rede de saúde pública ela é muito complicada. Eu uso o SUS. E aí, nesse caminhar, então, do glúten, eu fui em diversos médicos para tentar ver esses sinais, esses sintomas que eu estava tendo, e eu tive vários diagnósticos, usei vários remédios, e ninguém nunca conseguiu fechar esse diagnóstico do glúten. Então, eu fiquei meio que um ano caçando isso nesses últimos tempos, caçando, 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 até que esse médico meu me sinalizou isso, o Dalton, Dr. Dalton, e e aí eu comecei a me cuidar da maneira que eu precisava me cuidar, que é tirando o glúten. É, E aí eu reflito, né, assim, a gente vai nos profissionais de saúde, muitas vezes eles também não estão preparados para diagnosticar uma pessoa celíaca. Essa questão da dermatite apertiforme que eu tenho, eu até entendo que não tem dados de literatura científica internacional sobre de maneira mais específica também, de dados de incidência, prevalência, tem alguns poucos dados da Europa. O Brasil mesmo não tem dados de incidência e prevalência de dermatite apertiforme aqui, nessas bolinhas que me deu. Até hoje tem algumas marquinhas. Então a gente não sabe quantos pacientes têm dermatite apertiforme, nem a possibilidade, a gente nem sabe quantos são os novos pacientes que têm. A gente sabe que tem, e que está relacionado ao trigo. Mas enfim, eu acho que eu queria trazer um pouquinho sobre isso. Acho que é sempre importante a gente ter essa comunicação acolhedora, respeitável, responsável. Acho que sempre que a gente puder promover inclusão, carinho e afeto, que a gente faça isso da maneira mais honesta possível honesta e sincera possível, porque as pessoas elas enfrentam realidades muito diferentes das nossas, então a gente tem que olhar tudo com muito, se colocando num lugar de coração mesmo, um olhar de carinho. E é isso, que vocês precisarem de nós, da Celbra, de mim, enquanto farmacêutico, eu vou estar sempre no arroba ele sem glúten e a Celbra vai estar sempre aqui com a gente para nos auxiliar no que a gente precisa. Tchau, 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 tchau e vamos cuidar.